Boa tarde. Estão me ouvindo? Antes de eu iniciar, eu gostaria de convidar a psicóloga Tássia para estar aqui do meu lado. A Tássia, ela é minha sócia na clínica. A Tássia, ela trabalha conosco na clínica e principalmente atendimento com crianças e adolescentes em crises, todos os tipos de crise. Então, obrigado por aceitar o convite hoje de estar comigo aqui, Tássia. Bom, o tema que nós vamos falar hoje, ele é bem contundente, amplo e necessário. Mas antes eu quero esclarecer. Declaro não haver conflitos de interesse na apresentação desta conferência, sendo que minha apresentação é estritamente acadêmica, baseada em fatos e não em opiniões. Não indico produtos nem insumos, não entro em controvérsias religiosas ou ideologias políticas, por ser verdade, firmo. Tá bom? Então estou dando esse esclarecimento que nós fomos convidados para dar um tema, e esse tema nós vamos dar. 9º Encontro Espírita pela Paz. Eu fiquei muito honrado em receber esse convite, haja visto que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem excelentes palestrantes, pessoas de elevado espírito caridoso, e eu fui escolhido para dar essa palestra, fico muito honrado em estar aqui. Mas antes de tudo eu quero dizer que será bem produtiva esta conferência para pessoas que desejam se aprofundar mais neste mundo misterioso do drama humano. Como dizia o saudoso presidente Tancredo Neves, nós vamos debater ideias e não pessoas. Porque hoje nós vivemos numa controvérsia social, política, religiosa, numa esquizofrenia social muito grande, onde nós destruímos reputações porque a pessoa pensa diferente de mim. E deveria ser ao contrário, né? Nós devemos sim debater as ideias, mas amar as pessoas que contestam as minhas ideias. O tema: novos paradigmas contemporâneos sobre felicidade, espiritualidade, saúde mental, mito ou verdade. Você é feliz? A palavra mais dita, perguntada sobre a felicidade. Ser feliz é fácil, o difícil é desaprender a ser infeliz. Ser feliz é fácil, o difícil é você desaprender a ser infeliz. Por quê? Você é feliz? Bom, eu sei sorrir. Relacionamento e afeto. Sorrir não significa sinônimo de felicidade. Em relatos de caso, análise de autópsia psicológica, né, a gente pode perceber que a pessoa está sorrindo, tocou a viola a manhã toda num baile, no aniversário de casamento, tocou a manhã toda a viola, cantou, fez todo mundo rir, sorrir, foi para a casa dele e o primo que levou esqueceu a chave da casa, voltou, em menos de 10 minutos o encontrou pendurado na sua varanda. Estava sorrindo. O que está por trás disso aí? O que nós não estamos observando? O que nós não estamos vendo? Uma dor não compartilhada dói mais. Mas que dor é essa? Que necessidade é essa do ser humano? E para nós iniciarmos essa conferência, eu trago para vocês este belíssimo tela, né? A Escola de Atenas. Aqui nós temos vários filósofos, várias pessoas nas suas várias épocas, mas o que nos chama a atenção são esses dois personagens aqui. Um com o dedo para cima e o outro apontando. Neste quadro, cada qual aponta para uma direção vertical, onde Platão, pensador de assuntos considerado como metafísico, indica para cima. Aristóteles, pensador de assuntos considerados de cunho racional, indica para baixo. Faz uma analogia do que será discutido nesta palestra, o transcendente e o pragmatismo. Transcendente, pragmatismo. Transcendente, lógica racional. E é isso que nós precisamos separar um do outro. A grande visão hoje, a grande necessidade hoje é nós entendermos o que é sofrimento humano.
Como profissional da saúde mental, na clínica, nós atendemos pessoas. O que a gente tem observado? A gente tem observado uma forma de tratar pessoas com sofrimento das várias ordens, psíquicas, desordens, com métodos antigos, ferramentas antigas, teorias antigas que não têm práticas hoje e querendo um resultado positivo. Então nós temos hoje uma convulsão social e principalmente de análise de comportamento. Por quê? Quando nós vamos abordar hoje uma pessoa com menos de 30 anos de idade, com métodos antigos, teorias antigas, abordagens antigas e até mesmo medicamentos antigos, eu acho que não vai ter efeito positivo. E até mesmo com teorias, seja ela qual for, dogmática, religiosa, nós precisamos entender que aquele sujeito é um sujeito hoje da inteligência artificial. Ele está no mundo virtual. Ele vive num mundo diferente do nosso. Nós temos aqui o público presente, alguns são da época do mimeógrafo. Só que aqui nós temos pessoas que já nasceram na época virtual da inteligência artificial. E isso nós estamos tentando entender esse sofrimento humano. E para isso nós precisamos entender os novos paradigmas. É o modo como você vê algo, seu ponto de vista, sua estrutura de referência. Paradigma é o conjunto dos valores, princípios e conceitos que uma pessoa tem, sua forma de ver o mundo, sua forma de pensar e agir. Imagina esse peixe, qual o mundo desse peixe? É o seu aquário. O mundo que ele vive, o que ele entende como universo, é essa imensidão de água nesse pequeno aquário. Se você coloca um peixe de rio, um peixe de mar aqui dentro, o que vai acontecer? É óbvio que ele vai querer sair. Por quê? Porque ele veio de uma dimensão muito maior. Tem pessoas que parece que tem uma cabeça de aquário e não conseguem enxergar um palmo além dele. Por quê? O paradigma dele. Ele pensa, ele age daquela forma. O paradigma informa como analisar e interpretar os fatos, eventos e situações. Uma forma de se enxergar o mundo constitui um padrão. Padrão. Hoje, o que nós percebemos? Pessoas padronizadas, de comportamentos padronizados. E isso não é muito bom. Porque se ele tem um padrão, nada novo tem efeito. E padrões são impostos, teorias, pensamentos baseados em valores e doutrinas, que transformam mitos, lendas, mentiras, opiniões como verdade absoluta que você não pode questionar. E aí nós entramos no que nós hoje percebemos, a mente humana. O mais interessante é que todo mundo tem uma resposta para consertar a vida dos outros. Já viram? Todo mundo tem uma receita pronta para consertar a vida dos outros. Mas quando alguém apresenta a receita para consertar a vida do sujeito, do suposto saber, aí começam os conflitos. Vocês querem ver uma coisa? Não entro em crise aqui, calma, eu só vou fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui já levantou, foi na cozinha, chegou e falou, o que eu vim pegar aqui mesmo? Ah, é o copo. Quem que já fez isso? Não precisa levantar a mão. Então você está numa boa fase da sua vida, que você está lembrando que esqueceu. A preocupação vem agora. Aí eu vou lá no mercado, então traz leite, pão, manteiga, ovo e carne. Você vai lá atrás, volta. Ué, cadê o pão e o leite? Você não pediu pão e leite. Mas eu pedi. O que eu pedi? Pão, manteiga, leite, carne e ovos. Não, você não pediu carne e ovo. Você não pediu. Não me pediu, senão eu tinha trazido. Ele esqueceu que esqueceu. Aí é preocupante. Isto se fala neste contexto aqui. Falar de saúde mental é falar de quem? Quem está esquecendo? Não. É falar de mim. Às vezes abrir os olhos pode ser a coisa mais dolorosa que você já teve que fazer. Você já conseguiu abrir os seus olhos? Diante de você? Você se conhece? Você sabe quem você é? Porque muitas vezes nós temos boas teorias, mas nada de boas práticas.
De teoria, o mundo está cheio. De boas práticas, o mundo está ausente. Antes de falarmos algo, nós precisamos entender o que é isso dentro de mim. E aí que vem. Nosso sofrimento mental nunca é o resultado de acontecimento ou fato isolado. Ao contrário, é o resultado de múltiplos fatores que terá de forma complexa. E hoje nós vivemos num dilema muito complexo. Há uns 2 anos atrás, eu quase fui processado por vários pastores evangélicos de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, simplesmente porque eu dei uma entrevista na rádio, a Rádio Hora, com o apresentador Arthur Mário, e estávamos falando sobre suicídio. Não sei se vocês sabem, Campo Grande é uma das capitais com maior taxa de tentativa de suicídio de crianças e adolescentes. Mato Grosso do Sul é o 2º estado do Brasil com alta taxa de suicídio de crianças e adolescentes. Mato Grosso do Sul é o 4º estado do Brasil com alta taxa de suicídio de homens e mulheres. Ok? Quando um caso de suicídio é registrado, 5 é subnotificado. Quando um suicídio é registrado, 20 tentativas são subnotificadas. Por dia no Brasil, em torno de 45 a 50 pessoas cometem suicídio todos os dias. Quando um caso é registrado, 5 outros são subnotificados. Então o número é muito maior do que apresentado. Todos os dias nós temos tentativas de suicídio em Campo Grande, praticamente. E eu estava falando isso e disse que muitas pessoas que eu atendo, que eu atendi em negociação, atendi na clínica, atendi, vêm de um discurso religioso de que você não pode tomar o medicamento que o psiquiatra deu. Se o psiquiatra deu, joga fora. Receba graça. Isso é pecado, isso é o diabo, é espírito obsessor, é maldição hereditária, é pecado oculto, você não vai se purificar, joga fora o medicamento. E aí o entrevistador fala, mas professor, o que essas pessoas têm? O que tem que fazer com essas pessoas? Eu falei, eles têm que ser presos. Essas pessoas têm que ser presos, principalmente líderes religiosos, protestantes, têm que ser presos. Rapaz, eu fui processado. E pasmem vocês, eu tive que pedir desculpa para os pastores de Mato Grosso do Sul, porque eu estava errado. 3 dias depois, eu estava no posto de gasolina abastecendo o carro, encosta um carro, vem uma pessoa, olhou assim para mim e falou, você é o Reison? Eu sou o pastor fulano de tal. Falei, vixe, sim senhor pastor. Ouvi a sua entrevista. Falei, sim senhor. E minha sobrinha me alertou. Minha sobrinha faz enfermagem. Ela me alertou, tio, não prometa aquilo que o senhor não pode fazer. Se o psiquiatra recomendou medicamento, se a pessoa está indo no psicólogo, nunca diga que tem que parar de tomar um remédio, jogar fora e deixar de ir no psicólogo. Isso ainda vai dar, alguém ainda vai se machucar por causa disso. E ele falou, eu refutava nisso. Com a sua fala, me lembrou. A partir de hoje, eu tenho que entender que depressão é uma doença, e que psicólogo não é coisa do diabo e psiquiatra não foi mandado no fundo dos infernos para desequilibrar as pessoas. Por que eu estou falando isso? Eu só estou dando um alerta que, infelizmente, muitos grupos religiosos, até grupos religiosos seríssimos, com pessoas sérias, mas com uma vocação errada de dar conselho para quem está doente mentalmente. Isso é muito sério. O nosso sofrimento mental nunca é o resultado de um acontecimento ou fato isolado. Não é. Ao contrário, é resultado de múltiplos fatores que terá de forma complexa, que a pessoa vem trazendo há muito tempo na vida. Um suicídio não é um fato isolado. Nunca foi. Doença mental. O cérebro apresenta dificuldade no processamento de informações. Como eu estudo a psicopatologia, que é a ciência que estuda a natureza dos transtornos mentais, para que a gente possa entender e ter um psicodiagnóstico correto para dar um bom atendimento clínico para o paciente, nós temos que ter base o quê? Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Segundo o DSM-5, existe mais de 300 tipos de transtornos mentais catalogados. Só que hoje a gente pode, eu como pesquisador e profissional de saúde mental, eu vejo que hoje tem vários transtornos mentais que não estão aqui.
Um deles hoje é a questão da dependência do aparelho dispositivo de aparelho eletrônico. Hoje a gente precisa se aprofundar muito nisso aí. Que hoje ele não fica só na esfera da criança ou do adolescente, mas tem idosos, tem adultos que deixam de existir para viver naquilo. Qual a patologia que está ali? Qual o transtorno? Qual a dependência? Nós não temos esses estudos ainda. E eles não estão catalogados aqui. A dependência hoje do dispositivo eletrônico é igual, semelhante à dependência química de álcool e droga. Tira o aparelho eletrônico do sujeito, vocês vão ver. É a mesma coisa quando você tira uma droga da pessoa. Abstinência. Pessoas batem, choram, gritam, desesperadas, porque precisa estar conectado no quê? O que a gente chama do vazio existencial. É o vazio de ser ele quem ele é na pessoa dele. Ele deixa de ser ele. E nós estamos vivendo hoje num mundo muito individualizado. É muito preocupante quando um pai fala, professor, eu fico muito feliz com minha filha de 14 anos, ela chega da escola, entra no quarto, fecha a porta e não sai. Mas o que é doidura? Falei, não, tá errado. Não, ele não sai, mas tá conectado aonde? Não sai. Não sai, não tem amigo, não tem colega, não toma banho de sol, não tem uma relação íntima, não sabe o que é frustração, não sabe o que é um relacionamento. Criança de 14 anos, na minha época, nós dávamos trabalho para papai e mamãe. Na minha época, a gente jogava bola na rua. Uma menina de 14 anos quer namorar, beijar na boca, chupar a língua. Hoje não tem isso. Hoje ela está no mundo virtual. Isso é muito sério, porque, olha aqui. Dados da Organização Mundial da Saúde. 50% dos transtornos mentais de adulto têm início antes dos 14 anos de idade e 75% até os 24 anos. Estudos mostram que 40% dos jovens até 16 anos apresentam pelo menos um transtorno psiquiátrico grave. 1 em cada 5 crianças. 1 em cada 4 adultos. Será que as pessoas não veem isso? Hoje nós estamos em busca da felicidade. As grandes síndromes psiquiátricas, síndromes afetivas, ansiosas, depressivas e maníacas. Olha aqui, ó. Todas elas podem ser diagnosticadas e tratadas. E o que a gente vê? Pessoas solitárias, sozinhas, sem perspectiva nenhuma, infelizes com tudo. Nós podemos perceber que são pessoas lindas numa imagem, numa rede social, mas com uma alma triste. E o que chama atenção aqui, entre os principais fatores de risco para os transtornos mentais estão fatores ambientais, conflitos familiares, fatores socioculturais, conflitos familiares, fatores genéticos, doenças familiares. Olha, família, família, família. A família é a base. O que a gente encontra? Crianças pobres de amor, raquítica de afeto. O que uma criança quer? O que um adolescente quer? Afeto. Afeto, carinho, atenção, reconhecimento, segurança, apoio, elogio. Reconhecimento. Mas o que uma criança encontra? O que um adolescente tem? Muitos hoje têm abandono, rejeição, medo, culpa, vergonha, desaprovação, condenação. E aí? Qual vai pesar? Infelizmente, o que vai pesar é a rejeição e o abandono. Pessoas rejeitadas, com sentimento de rejeição e abandono é muito grande na clínica. Muito grande. Fazendo um estudo com travestis em Campo Grande, perfis de clientes de travestis. Alguns saem com travesti simplesmente para conversar e tomar uma cerveja num motel. Já parou para pensar que solidão que esse sujeito vive? E não pensam vocês que o cliente do travesti é só o homem, é a mulher também. Porque ela fala, você é um homem, mas é uma mulher que vai me entender a minha angústia. Olha que mundo que vivemos. Conversando com padres, caiu muito hoje o confessionário. As pessoas não se confessam mais com o padre.
que era um local de você, pelo menos, falar da sua dor, da sua angústia. Pararam para ver que mundo que nós estamos vivendo? Casos de ansiedade e depressão avançam entre os brasileiros. Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina. Socorro, Brasil. Depressão na América Latina. Olha o Brasil. 17%. E o pior vem agora. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde divulgou sua maior revisão mundial sobre saúde mental desde a virada do século. Em 2019, quase 1,5 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, vivem com algum transtorno mental. Gente, é muita gente. Porque quando um caso é notificado, 5 é subnotificado. Se a gente colocar 1,5 bilhão vezes 5, dá quanto? Quase a totalidade da população mundial. Perceberam? E a grande preocupação é, mas fulano é normal. Eu me assusto quando as pessoas falam que alguém é normal, porque eu dando uma aula uma vez com meus alunos, um aluno falou, professor, o senhor é uma pessoa muito boa. Eu falei, não sou boa não. Mas professor, não sou bom. Você não sabe o que eu faço depois da meia-noite. E o que o senhor faz? Eu falei, se você souber, eu vou ter que te matar. Ele começou a rir. Por quê? Porque a sociedade está doente. Não é uma doença patológica, mas é uma doença da existência de ser. Perdeu o sentido da vida. Ao lidar com suicídio, o profissional necessita aprender a tolerar a falta de perspectiva de futuro do paciente, um dos aspectos mais desafiantes no acolhimento do tratamento. Aqui, ó. Vai falar com quem, para quem, como. Nós vivemos numa sociedade do belo, da imposição da felicidade e do sucesso. Acidentou o meu carro, perda total, um colega meu emprestou um carrinho simples. Fui num evento, estacionei meu carro, 2 pessoas falaram, mas esse é o carro do senhor, professor? Eu falei, as pessoas se assustaram com o meu carro. Quer dizer que eles viram o meu carro, viram eu e pensaram, esse cara é falido. Hoje nós temos um padrão de aparência. Vivemos uma sociedade da aparência. E isso é muito triste, porque as pessoas querem mostrar o que é, aquilo que não é, e pensa que é aquilo que nunca vai ser. Olha que sociedade que vivemos, sociedade da aparência. E isso é muito preocupante, por quê? Porque as pessoas não têm com quem falar, aonde falar, por que falar, como falar, porque o sucesso e a felicidade é a base de tudo. Isso é o grande erro. O grande paradigma na nossa sociedade é ser feliz. Será? Quem diz? Onde está escrito? O suicídio é responsável por mais de uma morte em cada 100 mortes. 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade, gente. Isso é muito, olha, é preocupante. 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Hoje a faixa etária que mais comete suicídio é dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade, com maior incidência entre os 10 e os 19 anos. O que está acontecendo? E o pior vem agora. A faixa etária que mais comete suicídio são idosos, acima dos 65 anos de idade. Perderam a sua autonomia, perderam sua influência, sentido de vida, sentido de pertencimento, não é diagnosticado corretamente as suas dores, suas angústias, e pasme, enforcamento é o método mais comum. Lembrando vocês que 80% dos suicídios são dentro da casa, quando ele está sozinho. A solidão ainda é algo que leva as pessoas ao suicídio. Agora, pasmem vocês, imagine uma criança de 14, 15, 16 anos de idade, com o mesmo sentimento que nós encontramos num idoso, nós encontramos numa criança ou adolescente. Abandono, rejeição, perda de autonomia, não tem sentido de pertencimento, as dores e as angústias não são ouvidas,
Pessoas com condição grave de saúde mental morrem em média de 10 a 20 anos mais cedo que a população em geral, principalmente devido às doenças físicas evitáveis. O suicídio nunca é resultado de um acontecimento ou fato isolado, ao contrário, é resultado de múltiplos fatores que terá de forma complexa. Muito complexas. Tá? E aí nós entramos no contexto religioso, que é fundamental. A Organização Mundial de Saúde, em 95, 96, 97, eles fizeram o PRISMA, no Supra. Convidaram vários pesquisadores de saúde mental do mundo inteiro para fazer um grande estudo no mundo sobre saúde mental e a questão do suicídio. 95, 96, 97. Eles fizeram esse grande estudo, 98. Aí em 2000 eles lançaram o Supra, Manuais de Prevenção de Suicídio de Profissionais de Saúde, professores, educadores, mídia, para tentar entender. E eles entenderam que depois desses grandes estudos, eles encontraram um fator protetivo contra o suicídio, um fator protetivo, fator de proteção e fator de risco. Só que um fator de proteção era unânime nesses grandes pesquisadores. E eu vou apresentar para vocês. Sabe qual é o fator principal de proteção à vida, a valorização da vida, proteção contra o suicídio? Grupos religiosos, grupos espirituais, convivência em grupos religiosos, ou seja, um grupo de convivência mútua com menos de 100 pessoas seria o ideal para a pessoa ter uma convivência de sentir de pertencimento de igual, porque se ele sentir mal, ele vai falar para alguém. Ele vai dizer. Então, ou seja, os grupos religiosos, a vivência espiritual é um fator protetivo contra o suicídio, é a primeira fator de proteção contra o suicídio. Isso demonstra o quanto as pessoas precisam estar conectadas e pertencimento a um grupo religioso. Na Inglaterra, um senhor pegou seus 3 filhos adolescentes e foi visitar o avô, que morava a menos de 20 minutos da sua casa. Ele pegou os netos, vão lá ver o avô. Foram no sábado à tarde ver o avô. Foram lá, estacionaram o carro, empurraram a porta, entraram, encontraram quem? Uma pessoa morta. Uma pessoa morta com a televisão ligada. Era o pai dele, que já fazia 1 ano e meio que estava morto. O pai morava a quantas quadras? Não muita. Os vizinhos não perceberam. Os colegas não perceberam. Os filhos não deram falta 1 ano e meio. Os netos não deram falta. E ele estava no sofá morto. Já quase 1 ano e meio morto no sofá. Aí a Inglaterra percebeu que a solidão, principalmente idosos, levavam muitos idosos a cometer suicídio ou morriam e a família não sabia. Aí criou o Ministério da Solidão e o Ministério de Prevenção ao Suicídio. Ministério da Solidão. Agora, pergunto para vocês, aonde que eles foram achar pessoas para trabalhar nisso, voluntariamente? Nas igrejas, nos centros de tratamento, nas casas de acolhimento, como este centro aqui, esse local aqui, onde as pessoas catalogam os idosos e faz uma visita mensal dando sentido de pertencimento. Quando você não tem um sentido de pertencimento, você fica solitário. E é isso que hoje nós temos uma geração conectada nos aparelhos dispositivos, mas não tem sentido de pertencimento. Hoje nós estamos criando uma geração que não tem amigos. Tem amigos virtuais, mas não amigo de tato. Não amigo de o que nós tínhamos. Alguns de vocês devem ter amigos de infância. Hoje nós temos uma geração que não vai ter isso. Não tem mais essa infância. E isso é muito sério. Por quê? E aí volto. A religião faz parte das representações que os seres humanos fazem do seu mundo e de si mesmo. As pessoas constroem uma realidade que é perpassada por suas crenças religiosas, doutrinas. Porém, a teologia religiosa ela entra em alguns aspectos que é maléfica. Consiste na doutrinação pelo medo, culpa e castigo. Resultado, condenação. Isso não pode. Quando você está no local de contemplação, de busca do transcendente, da graça, de Deus, tem que ser um local de paz. Aonde você não precisa colocar máscaras.
aonde você não precisa viver numa imposição de regras e condutas limitantes. Não. É um espaço onde você tem que ser você. Ao longo dos séculos, permanecem vivas numerosas controvérsias sustentadas por interpretações e doutrinas com forte presença do pensamento religioso sobre a natureza dos transtornos mentais, doença, causa, prejuízo, morte, morte por suicídio. Isso tudo causa medo nas pessoas. O local ele tem que ser um local de paz. Um local onde ele se sinta o quê? Acolhido. Acolhimento. Saúde e espiritualidade. A espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas. Por quê? Porque dá o sentido de pertencimento. A genuína felicidade é você pertencer a um grupo, a algo, a ter um compromisso de horário, local, estabelecer aquilo como algo que é bom e benéfico para você. Você está fazendo para o próximo. Você está doando o que vai te faltar, que é tempo. A genuína bondade, a genuína caridade é quando você dá aquilo que vai te faltar, que é o tempo. O tempo hoje é mais precioso que o ouro. E quando você dá esse tempo em prol do outro, aí sim é a paz interior. Porque se você não tiver paz interior, tranquilidade de se doar para o outro, isso não funciona. E nós temos que ter também, dentro de um grupo, no contexto de uma filosofia religiosa ou não, o nosso pensamento Voltaire. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você me diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso é a genuína essência da espiritualidade. Aonde, sobre si mesmo, sobre o seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano. Já dizia John Stuart Mill, grande filósofo, né, que lutou pela liberdade das mulheres na Inglaterra. John Stuart Mill sempre dizia: a autonomia do sujeito é a sua essência de ser. Você tem isso? Porque tem grupos religiosos que isso pode, não pode, não pode, não pode. E traz uma confusão mental na cabeça das pessoas que vocês nem imaginam. Definição de religião. Busca o outro que crê igual a mim. Isso não é religião. Eu vou buscar alguém que crê igual a mim. Pensa igual a mim. Isso é religião. A religião ela é separatista. Ela é dogmática. Ela é doutrinária. Não é fé, é ideologia. Ideologia é um instrumento de dominação que age por meio do convencimento, persuasão, alienando a consciência do indivíduo naquela crença através da evangelização, a qual é lenta e contínua. A ideologia transforma o indivíduo em fundamentalista. Só vê ele correto e o resto tudo errado. Conhece alguém assim? Perigoso esse grupo. Muito perigoso. E eles usam a fé como princípio da verdade. Porém, no momento em que nós entendemos como interpretar paradigmas, nós podemos mudar nossa concepção do mundo. Quando o paradigma muda, as possibilidades aumentam. Então nós temos que mudar os nossos paradigmas. Paradigma é a forma como eu enxergo e vejo o mundo. E aí nós temos que entender dimensão própria do ser humano, ser perguntando do sentido da vida a partir das suas necessidades. Dimensão espiritual, aceitar o outro como ele é, mesmo sendo diferente de mim. Aí que está a essência da genuína espiritualidade, da caridade, do amor pregado, ensinado na pedagogia de Cristo. E todas as ciências que convergem na humanidade, ela converge para esse sentido. Eu, como profissional da saúde mental, quando uma pessoa me procura, eu não posso fazer acepção de pessoa, de credo religioso, nada. Eu vou atender o sujeito em sofrimento. Seja quem for, eu tenho que dar o meu melhor, sem perguntar quem é, para onde vai, sem julgamento e sem condenação. A genuína espiritualidade, por isso que eu digo, quando a Organização Mundial de Saúde estabelece que o fator proteção contra o suicídio é a vida espiritual e não religiosa, nós precisamos entender isso aí. Aqui, ó, aceitar o outro como ele é, mesmo sendo diferente de mim. A máxima disso, de quebra desse grande, imenso paradigma religioso, é Jesus com a mulher samaritana.
Ali ele quebra todos os paradigmas, todos os dogmas, todas as doutrinas, porque ele se coloca na posição onde ele pede água para ela. E ele diáloga com aquela mulher que era vista como alguém impura, condenada, que não merecia graça, que não merecia nem ser vista como pessoa. Tanto é que ela ia meio-dia pegar água. Por que meio-dia? Sol escaldante. Cântaro pesava 18 litros. Meio-dia as mulheres, as outras pessoas não iam lá. Mas era o único horário que ela podia ir buscar água. Era o horário que ninguém ia lá. Porque ela era o quê? Diferente. Ela não merecia o contato. Ela era de fé estranha. Isso é horrível. E hoje a gente vê muito isso na nossa sociedade. A ação espiritual cria um ambiente de harmonia, proporcionando um bem-estar psíquico, físico, social e espiritual, de paz interior, elevando o autoconhecimento profundo. Isso é o quê? Amor. O amor verdadeiro não exige o quê? Obrigações. Lacan, que é o teórico que eu analiso, que eu sigo, que eu abordagem lacaniana na psicanálise, a cura só vem através do amor, que é a base de Freud. Freud, ele sempre dizia o seguinte, o ensinamento freudiano é o seguinte, se não tiver amor, não tem cura. Se não tiver o amor, não tem a cura. E a cura vem através do quê? Do respeito. Porque se não tiver respeito, você não tem amor. Aí começa aquele vai e vem. Ou seja, o amor e o respeito. O respeito e o amor é a base do processo da cura do sujeito em sofrimento. Isso é a base da essência da paz interior. Perguntando para uma criança de 7 anos de idade, numa creche, dando uma palestra, olha, eu dando palestra para criança, só doidura. O que é felicidade? Posso falar? Tio, felicidade é quando eu deito e durmo. Rapaz, a resposta mais sábia do mundo. O que é paz interior? É um sono tranquilo. Uma das perguntas, primeira coisa que eu pergunto para as pessoas na anamnese, como está o seu sono? Privação de sono, porta de entrada para as alterações da saúde mental. Angustiado, depressivo, ansioso, ele não dorme. Mas quando você dorme, você está em paz. Com o mundo? Não, comigo. A genuína paz é quando eu estou bem comigo. O uso que se faz da religião promoverá os seus efeitos. Muitos artigos foram escritos no sentido de pesquisar o saudável e não saudável da religião. Paulo Dall'Agorando, Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Muito interessante esse livro. Ele vai nos mostrar o quanto a religião, a religiosidade, a espiritualidade, o misticismo. Religião, espiritualidade e misticismo. Separar um do outro para entender o sujeito em sofrimento. Bioética e espiritualidade. Muito bom esse livro. Isto é, medicina espiritual, a volta dos anjos. Psicologia e espiritualidade. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Fase do fanatismo. Aí começa a linha ruim de usar a religião para o mal, para o fanatismo, para o preconceito, a perseguição e a condenação, julgamento e morte de inocentes. Dr. Arden Quinn, diretor do Centro de Teologia e Espiritualidade, um dos maiores pesquisadores da saúde e espiritualidade do mundo. É o maior especialista no campo da espiritualidade e sua influência sobre a saúde, com mais de 40 livros e 300 artigos científicos, 60 capítulos de livros publicados. O que ele fala? A vida espiritual, ela nos dá sentido de pertencimento, sentido de grupo, paz, num grupo com menos de 100 pessoas. Interessante. Hoje nós temos igrejas com 900, 1.000, 2.000 pessoas, ninguém se conhece. Parece mais um clube de campo. Aqueles eventos aqueles eventos, aquela cantoria, todo mundo canta, aquele êxtase, mas ninguém se relaciona, ninguém se conhece. Perdeu-se o sentido da que nós chamamos de irmandade. Eu gostei quando eu cheguei. Seja bem-vindo, meu irmão. Nem sabia quem eu era. Mas o trato do irmão, quando você trata alguém de irmão,
você se iguala a tudo. Os iguais. A palavra irmandade, nós somos todos iguais, do mesmo nível. Entenderam? Mesmos iguais, do mesmo nível. É isso que falta na sociedade. A espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde e qualidade de vida de muitas pessoas. O homem sem vida espiritual, autossuficiência, não dependo de ninguém. Preste bem atenção, estão todas felizes e rindo, ok? Vivendo de aparência. Vamos lá? Crítico e julgador da vida dos outros. Vocês conhecem alguém assim? Ainda bem que aqui ninguém é isso. Aqui somos todos santos na misericórdia do Senhor. Vaidade e orgulho próprio. Espírito de vingança alimentado pelo ódio e falta de compaixão. Mas cadê aquelas pessoas que estavam aqui? Elas deixam de existir. Por quê? Porque o homem sem a vida espiritual ele não existe. Porque a genuína espiritualidade é eu aceitar o outro como ele é, mesmo sendo diferente de mim. Isso é importante. Isso é a transcendência da paz. É horrível ser o seu pior inimigo. Já viram isso? Pessoas em sofrimento, sem apoio, condenada, julgada. Né? Atendi inúmeras situações de risco de suicídio, tentativa de suicídio. Uma jovem de 19 anos que a família, ela falou para a prima que estava grávida, a prima falou para o tio, daqui a pouco toda a família foi condenada por todos porque ficou grávida. Qual foi o fim dela? Infelizmente, catastrófico para aquela família. É horrível ser o seu pior inimigo, porque não tem paz interior, não tem um sono tranquilo. Às vezes eu acho que sou incômodo na vida das pessoas. Não, você não é um incômodo nas vidas das pessoas. Nós estamos nesse evento aqui reunidos para tratarmos de um assunto de solidariedade, compaixão e amor. Caso você esteja passando por um sofrimento de dor, angústia, nos procure. Foi colocado aqui o telefone do CVV. Procure pessoas que possam te ouvir, te acolher e te amparar. Lembre-se disso. Você não está sozinho. A dificuldade é que você não sabe a dor que estou sentindo. Realmente, eu não sei, nós não sabemos a dor que você está sentindo, mas se você nos falar e procurar ajuda, a gente pode sentir, acolher e andarmos juntos. Ninguém se importa, nós nos importamos. Este evento aqui, 19º Encontro Espírita pela Paz, ele foi feito exclusivamente para entender que você não está sozinho. Nós nos importamos com você. Não importa qual seja a sua situação, o que você esteja passando, nós estamos aqui por você e para você. A saúde mental alterada não é de se envergonhar. Isto é uma condição, assim como quem tem diabetes, quem usa óculos, é uma condição. Como posso te ajudar? Como posso ajudar? O que as pessoas que estão sofrendo querem? Alguém para ouvi-las, alguém para confiar, alguém que se importe com elas. E nós estamos aqui para isso. Este evento, ele foi exclusivamente feito para você. Lembre-se, hoje, você neste auditório, você que está nos ouvindo, você é a pessoa mais importante deste encontro. Esse encontro foi feito para você, porque você é a pessoa mais importante deste evento. Como posso ajudar? O que as pessoas que estão sofrendo não querem? Sentir-se sozinhas, ser ignorada a sua dor, seu sofrimento, ser interrompida e ser julgada. Aqui ninguém vai te deixar sozinho, ninguém vai te interromper e aqui você não será julgada. Lembre-se disso. Como posso ajudar? O que as pessoas estão sofrendo querem? Ser respeitadas. O respeito é a base do amor, e o amor é o respeito, que conduz o quê? A cura. Porque sem respeito não tem manutenção de relacionamento. Não há amor nenhum que sustenta a ausência do respeito. E o respeito é o princípio do amor no processo da cura.
Só através do respeito é que eu posso entender que o outro merece o meu amor, mesmo pensando e sendo diferente de mim. Porque eu sou diferente para ele. Como posso ajudar? O que as pessoas estão sofrendo querem? Ter esperança. Qual o aspecto mais importante da esperança? Conduz as pessoas a ter confiança em relação ao seu futuro. Porque uma pessoa em sofrimento, ela está num quadro de desesperança. O que é desesperança? Ela não tem expectativa quanto ao seu futuro. E aqui nós estamos te dando a esperança. A esperança de você poder falar da sua dor, da sua angústia com alguém que possa ouvir, sem te julgar e te acolher. Conduz as pessoas a ter confiança em relação ao seu futuro. Porque a melhor forma de entender o sofrimento e a ideação suicida não é estudar o cérebro, e sim as emoções. As perguntas a fazer são: aonde dói? Como eu posso te ajudar? E aqui nós estamos. Aonde dói? Como nós podemos te ajudar? Lembrando, você não está sozinho. Estou aqui por você. Eu entendo. Você está passando por uma situação difícil que causa esses pensamentos e sentimentos. Pode ser difícil acreditar, mas seus sentimentos mudarão com adesão ao tratamento certo, como psiquiatra, psicólogos, às vezes o medicamento ali, remédio, medicamento, seguir, adesão ao tratamento. Você é uma pessoa muito importante para mim e para muitas outras pessoas. Não tenha medo, nós passaremos por isso juntos. Eu me importo com você. Nós nos importamos com você. E para nós encerrarmos, eu trago essa pequena reflexão de Fred Alan, diretor físico, doutor em física quântica, um dos maiores precursores da física quântica no mundo. Olha o que ele diz. Estamos nos movendo agora para uma era onde a última fronteira não é o espaço, mas a mente humana, ou seja, a sua alma, o seu interior, aonde está ali o objeto maior, sentimentos, emoções e afeto, a paz. Porque só assim estaremos prontos para a próxima grande invenção da humanidade. E qual é a próxima grande invenção da humanidade? É o ser humano, dotado de afeto, carinho, atenção e principalmente necessidade de um outro humano que precisa de um outro humano. Isto não é mito, é uma verdade. E esta verdade é para todos nós que estamos aqui. O que eu preciso mudar na minha vida para que eu possa entender quem sou eu aqui. Seja feliz, está o meu contato aqui, tá? Estamos à disposição. Não sei se tem perguntas, esclarecimentos, dúvidas, né? Mas se tiver alguma pergunta, a psicóloga Tássia está aqui pronto para responder. Gente, essa era a minha pequena contribuição. Fico muito honrado de ser convidado para este evento, que eu acho que é de grande magnitude, que não seja anual, mas que a gente possa falar de paz mais vezes, porque o mundo precisa de paz. Mas antes de falar de paz no mundo, eu preciso saber, eu estou dormindo bem? Como que eu estou? Quem sou eu? Aonde eu preciso mudar? Porque reconhecer os erros dos outros é fácil. Eu preciso analisar os meus. Desejo a cada um de vocês a paz. Obrigado.
Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Na psicologia, nós chamamos esse termo que a senhora acabou de falar, nós abordamos como psicoeducação. E hoje a gente tem feito muita psicoeducação para os pais entenderem crianças com vários tipos de comportamento disfuncionais. Transtornos opositor desafiador. Crianças violentas, crianças que praticam bullying e também crianças em sofrimento, depressão, ansiedade, medo, sentimento de rejeição, sentimento de abandono. A gente tem feito muito a que chamamos de psicoeducação, temos dado palestras, né? E aqui eu posso falar, eu vou usar porque eu sei, é o Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, tem feito um bom trabalho. Eu tenho ido em várias comunidades católicas falar sobre isso que a senhora falou para pais. Tá? Dom Dimas, ele tem nos dado essa oportunidade. Algumas igrejas evangélicas, não muitas igrejas evangélicas, algumas igrejas mais tradicionais, com história, como Batista, Presbiteriana, tem nos chamado, a gente tem ido falar sobre isso aí. A psicoeducação é necessária hoje para não ter conflitos, para não ter violência. Mas uma coisa a gente precisa entender. A criança hoje ela apresenta um aspecto que nós não estamos preparados para isso. Lembra que eu disse? Nós estamos utilizando métodos antigos, abordagens antigas para ter um resultado e não... Por quê? Porque este mundo da inteligência artificial, isso nós não tínhamos há 20 anos atrás. Há 15 anos atrás, nós não tínhamos essa dimensão do que é o impacto hoje na saúde mental da criança. Só para vocês terem uma ideia, existe um joguinho aí, Clot, um joguinho. Esse joguinho, crianças de 6, 7, 8 anos jogam. Só que ele tem um espaço para o chat. A criança de 7 anos de idade conversa com outra criança, supostamente. Tá? Só que, por outro lado, você não sabe se é uma criança. Imagine uma menina de 7 anos de idade jogando esse jogo. Eu chamo, Clot parece, tem um espaço do chat, essa criança jogando, e o outro, o suposto Paulo, começa a conversar com ela, tal, e pede ela em namoro. E ela aceita namorar com o menino. Será que é um menino? Manda uma foto sua. Manda uma foto assim, e aí vai. Só para vocês terem uma ideia, quem tem crianças e adolescentes em casa aqui, levanta a mão. Vocês têm a senha das redes sociais dele, do celular, das mídias sociais dele, do celular, vocês têm a senha? Ótimo. Parabéns. Só que imagine, eu estava num espaço e perguntei, alguns pais falaram que tinha, os filhos, adolescentes tinha. Tem a senha? Tenho. Tem a senha do celular? Tenho. Mas de qual chip você tem? Que é de qual chip você tem a senha? Entenderam? Chip. Uma garota de 13 anos de idade, o pai e a mãe tinham redes sociais dela, tudo. Saía, ela trocava o chip. Ela tinha 5 chips. Cada chip ela tinha uma identidade, um avatar. E aí? Isso nós não tínhamos em documentos ainda de análise de comportamento. Mas a psicoeducação é necessária. A psicoeducação é necessária. A psicóloga Tássia, ela atende crianças. É a vocação dela. É complicado. Por quê? Porque drogas, álcool e saúde mental e ansiedade em crianças e adolescentes hoje é real. E o sofrimento é real. E às vezes é ignorada pelos pais. Mas o que a gente trabalha é psicoeducação com os pais. E aí vem algo que vai incomodar muita gente aqui. Se ficarem bravos, quem está falando aqui é um profissional de saúde mental. Tem pai e mãe que é um banana. Quem manda é avô ou avó. Aí complicou tudo.
que adianta você fazer um trabalho com o pai e a mãe, chega em casa, o avô e a avó, principalmente a avó, destrói tudo? E aí? Tira a autoridade dos pais. Complicado, né? Eu ouvi já a pessoa falou, mas eu que pago tudo isso aqui. A avó falando, eu que banco tudo isso aqui. Ela falou, eu que pago você. Eu falei, tudo bem, a senhora pode dar o dinheiro para o seu filho e me passa, mas aqui eu estou dizendo que a senhora está precisando mudar o seu conceito. E ela saiu brava e nunca mais voltou no consultório. E continua aquela mesma coisa. E aí? A coisa mais complicada não é a criança e o adolescente, é o ser humano que precisa se colocar no mundo como alguém que precisa se preocupar com o outro. O que está faltando é preocupação com o outro. O que falta é amor. O que falta é respeito para ter cura. Senhor? Eu vou falar algo para o senhor como teórico da teologia. Eu sou teólogo também. Sou teólogo e vou falar algo muito interessante para o senhor. O que falta é caráter, honestidade. Autoconhecimento, ele é destinado aos teóricos técnicos, psicólogos, psiquiatras, pessoas que estudaram o comportamento, o psiquismo humano, principalmente sobre atenção, memória e concentração. O que falta é um pouco mais de honestidade e caráter de quem vai dizer que é responsável pela condução espiritual de um grupo. Honestidade e caráter. Por quê? Porque as pessoas seguem o seu líder. Eu vou trazer à memória de vocês um fato ocorrido em 1978, basicamente no dia 17 de novembro de 1978, na Guiana Francesa, onde um homem chamado Jim Jones, que ele foi missionário aqui em Belo Horizonte, Jim Jones, ele criou uma igreja, saiu de outras igrejas, foi expulso de uma igreja, ele fundou a sua, ele conduziu um grupo para a Guiana Francesa, trazendo uma nova era, e nessa data ele conduziu 912 pessoas, entre homens, mulheres e crianças idosas, ao suicídio. E aqueles que não queriam suicidar, os seus capangas matavam a tiro. No começo era mil maravilha, tinha autoconhecimento, mas o que não tinha era honestidade e caráter. Porque o psicopata, a psicopatia, ela tem alguns quadros muito interessantes. Uma delas é trabalhar com a religiosidade. O discurso religioso ele é muito associado ao quadro da psicopatia, onde ele não tem sentimentos e emoções. Então, Jim Jones era um psicopata, assassino em séries, levou 912 pessoas ao suicídio. Só ele? Não. Outros que dão casa, dão carro, confiam, faz sexo. Isso é em todas as religiões. Não precisamos de autoconhecimento, nós precisamos de homens e mulheres com caráter e honestidade. Obrigado.